da parte extraterrestre, eu tenho uma necessidade de comprovação física, de entender todos os fenômenos nas parcelas que forem precisos. E se eu vou falar de contato, e se eu vou falar de híbrido, principalmente, tá? Eu vou falar de exoconsciência. E se eu estou falando de exoconsciência, eu tenho que ter noção de que eu tenho nos meus átomos e nas minhas células essa poeira. Eu faço parte desse universo. Então, eu tenho essa facilidade de poder captar não só as coisas do presente, como do passado, de quem já fui ou de quem eu sou. Porque eu acho que o grande problema nosso, e talvez o maior problema que nós humanos estamos tendo nessa caminhada e agora nessa transição, não é entender os fenômenos mediúnicos, os fenômenos de contato, ou fenômeno de ser híbrido ou não ser híbrido, ou de existir ou não existir híbrido, ou o que é o quê, ou definir, ou botar em categoria, porque a nossa sociedade fez isso, dividiu tudo, está tudo separado e compartimentado. Eu acho que a gente precisa voltar a essa noção de todo, e nessa noção de todo entra o universo, entra as estrelas, entra essa nossa possibilidade de possuir essa exoconsciência. Então, nessa exoconsciência, nós temos informação, porque eu acho que o ser humano sabe muito pouco. Eu tenho um amigo que costuma dizer o seguinte: como é que nós vamos entender de extraterrestre se nós entendemos pouco dos humanos, tá? E como eu, no início da minha vida, né, eu desde garota, eu saía da escola, eu saía do colégio interno, eu estudei num colégio interno de freiras, no Rio, mas eu tinha permissão já no colegial de sair para assistir às palestras, como ontem até eu falei, dos parapsicólogos católicos naquela época, não é? Por quê? Porque eu tinha atração pelo fenômeno da mente, pelo que a mente é capaz. Porque, para mim, não existe parapsicologia. Eu acho que os fenômenos são nossos, são normais. E do momento que a gente começa a entender essa capacidade enorme que nós temos, não só dessa nossa mente física, consciente, pequenina, que está aqui, mas sim essa mente que tem outros níveis de consciência, em que ela atua em outros níveis que a gente nem conhece. Isso em regressão, quer dizer, quando a gente trabalha com hipnose, que a pessoa está ali hipnotizada, ela está fora dessa prisão do nosso espaço-tempo. Então, ela pode viajar para frente, para trás e para cima, e pode captar outras realidades, outras pessoas, se comunicar com outras consciências, ou então com o seu próprio eu superior, né? Então, eu acho que essa consciência é o que é mais importante. Eu costumo, muitas vezes, citar o caso de Mudkananda, não sei quantos conhecem, que é o fundador da Siddha Yoga, que no livro dele, em que ele descreve o momento que ele se ilumina e tudo isso, hoje em dia as pessoas estão vendo muitos seres azuis, começaram a ver extraterrestres azuis, descrições, inclusive o Corey Goode tem toda uma descrição do Blue Avian, que seriam seres azuis, não é? No entanto, Mudkananda, no momento da iluminação dele, com toda uma outra consciência diferente da nossa ocidental, da possibilidade de entender o que é um eu superior, tá? Ele, no momento, ele vê um portal, que é uma pérola azul, dessa pérola azul sai um ser azul, tá? E ele fica muito assustado, ele grita, ele pede socorro, ele acha que está morrendo, tá? Mas ele tem a consciência que aquele ser azul que lhe aparece era ele mesmo, só que era o eu superior dele. Então, ele assume aquele ser e se ilumina, né? E ele vai ser depois o fundador da Siddha Yoga. Então, eu acho que a grande dificuldade, como ontem já coloquei, é que a gente está lidando com muita imagem, com muitas projeções, com muita realidade virtual nisso tudo, que era o que mais me confundia quando eu comecei a trabalhar com abdução. Era entender como é que eu poderia entender ou lidar com um fenômeno que não só os seres trocam de forma, como atuam com muita realidade virtual. Quer dizer, eu até hoje, quando a Mônica ontem falava que nós estamos começando a abrir essa pontinha do iceberg, é exatamente isso. Quer dizer, porque estamos lidando com seres que têm capacidade mental muito superior à nossa, então que a gente, na verdade, não consegue saber exatamente o que são, ou exatamente o que pretendem.
Então, dentro da nossa linha aqui, como a Margarete estava colocando, a nossa linha brasileira, que é muito mais espiritualista e é muito mais aberta de consciência nesse sentido, a gente consegue ver isso de uma forma mais positiva. Como eu sempre fui, junto com o Dr. John Mack, dessa linha positiva de que tudo isso, todo esse fenômeno, porque para mim isso é um grande plano, não tem partes, tudo está junto. E eu vou tentar hoje, inclusive, mostrar um pouquinho mais na minha palestra. Mas, quer dizer, esse todo, né, que a gente não consegue ver e que é mais difícil de ver ainda, porque, como Jacques Vallée já sabia, a gente está vendo o filme, mas nós não sabemos quem está passando o filme. Então, tem muitas partes nesse filme. Então, o melhor é a gente ir entendendo os pedaços e, principalmente, toda essa parte espiritual, que também vai nos ajudando nessa caminhada de abertura de consciência, dessa transição que é do planeta todo, não é? E tomarmos consciência que nós somos capazes, porque a gente também tem muita dúvida e muita dificuldade, às vezes, de acreditar na sua própria intuição. Eu apanhei muito para acreditar na minha, tá? Eu me lembro de um caso bastante forte para mim, de não acreditar na intuição, que eu dizia, todo mundo fala que ouviu voz, ou que ouviu, eu dizia, eu não escuto nada. Mas não era verdade, porque, na verdade, tinha uma vozinha que, de vez em quando, falava. E um dia eu chego no meu apartamento, ainda criando os filhos ainda, e eu usava sempre o elevador de serviço. E, naquele dia, eu não podia usar o elevador de serviço. Por alguma coisa, eu fui usar o outro. Quando eu ia entrar no outro, a vozinha disse assim, não entra que vai ficar presa. Só que eu não acreditava na vozinha, entrei e fiquei presa. Então, eu fui tudo na minha vida, em toda a minha caminhada, como eu tenho esse lado que discute, que briga e que quer saber o porquê, eu tive, muitas vezes, que apanhar muito para poder ir abrindo a consciência e para poder entender um pouquinho mais os fenômenos e até poder ajudar os contatados e abduzidos. Porque, na verdade, eu comecei tudo isso... Tá bom, tá bastante bom. Eu comecei tudo isso, primeiro pelo interesse em entender consciência, como eu falei ontem, e os abduzidos tinham uma consciência muito expandida, então era como se olhar a consciência com uma lente de aumento que me ajudava no estudo. Não é? E, segundo lugar, eu queria tirar a dor da abdução, porque no início tinha um trauma muito pesado. E eu achava, a minha paranoia, que eu tinha que tirar a dor de todo mundo, então que eu tinha que ajudar todos os abduzidos do Brasil. Acabei tendo um burnout, como se diz, porque trabalhei demais, porque eu achava que eu tinha que curar todos os abduzidos, tirar a dor de todos eles, né? Que hoje eu vou falar que, durante a palestra, vocês vão ver que a coisa mudou e já não é mais traumático, tá? Pode começar. Bom, contato. Vamos começar simplesmente tentar definir um pouquinho a diferença de contato para abdução. Porque hoje em dia fala-se muito de abdução e as pessoas têm muito pouca ideia, na verdade, o que é abdução. Eu tinha um psicanalista argentino, que é um pesquisador, que até tem livros publicados, e que ele vinha, sem ter nunca feito uma regressão, nem nunca nada, ele discutia muito sobre abdução. Eu digo, olha, primeiro atende 50 pessoas, regride essas 50 pessoas abduzidas, depois a gente conversa. Porque só vivendo o que eles vivem e percebendo o que eles sentem naqueles momentos, é que a gente pode ter uma ideia disso. Então, a abdução foi, na época do MIT, teve uma definição completamente diferente de contato, do mesmo jeito que contato, para mim, não na ufologia, seria isso, que é uma definição muito mais da teosofia, tá? Que o contato seria essa abertura para uma outra realidade ou dimensão, e uma invasão do sagrado que vai mobilizar os seus arquétipos e estimular a sua Kundalini. Para mim, isso é contato, tá? Independente do que é o contato em ufologia. O seguinte, então, na ufologia, nós temos essa clássica classificação do que seria o contato, não é? O primeiro é você ver um OVNI, não ver os tripulantes, mais ou menos a uns 150 metros de distância. A maioria das pessoas vê isso, quando vê as luzinhas no céu, quando tiram fotografia, quando vão fazer vigília e veem as luzes, tá? E
E a maioria dos fenômenos, gente, as pessoas veem luzes, são fenômenos luminosos, não são uma nave física metálica, tá? Na maioria das vezes são só fenômenos de luz. O segundo é quando deixa efeitos físicos no ambiente, quando já deixa marca no solo, tá? Ou até as pessoas já conseguem visualizar alguma coisa nesse objeto, que já vem um objeto, já conseguem ver se tem alguma figurinha, se tem algum serzinho lá dentro, se já tem alguma coisa a mais. E o terceiro, que é o chamado contato imediato de terceiro grau, é quando, na verdade, você vai se encontrar com o ser e vai interagir com ele, tá? Esse é o chamado contato de terceiro grau, na ufologia. E no quarto, que seria a abdução, em que as pessoas são levadas para ser abdução, tem que ser levada contra a vontade, ou dormindo, ou inconsciente, e tem que ter memória de ter passado por exames. Se não é contato, não é abdução. E tem uma outra coisa muito interessante que a maioria das pessoas não sabe, e por isso que só contato que a ciência se interessou em pesquisar quando teve o congresso do MIT. Tá? Por quê? Porque o contato não tem histórias. No contato, os seres não conversam muito, não tem grandes explicações, não tem ida para outros planetas, não tem encontros com seres de Vênus, de Andrômeda ou de onde que seja. Tem os seres que fazem a abdução, falam muito pouco, o que falam é telepático, tá? Mas é muito pouca explicação, raramente dizem de onde são. A pessoa só fica com a memória e pode desenhar depois e gravar o tipo da criatura que ela viu, tá? Às vezes, no padrão antigo, tinha um ser mais alto que levava o abduzido e dava uma andada por dentro daquele espaço, provavelmente um espaço não terrestre, tipo uma nave ou um hangar de um outro planeta, em que ia mostrar outras salas e outras coisas que estariam acontecendo lá. Já o contato, não. O contato, a pessoa tem uma memória, vai ser levada, pode viajar, pode ir a outro planeta, pode ter um ser que está explicando, está mostrando coisas para ela, já é um relato muito mais rico, então muito mais difícil de ser estudado. E por isso que a ciência começou a achar que os primeiros contatados ficavam alienados da nossa realidade física e começaram a deixá-los de lado e não ter interesse nenhum nisso, e só vão começar realmente a pesquisa a partir da abdução. Seguinte, a filha da doutora Clara, que está no meu livro, que é uma médica portuguesa, a filha era uma engenheira, e quando eu faço a regressão na filha dela, que tinha uns 22 anos na época, quando ela se vê dentro da nave, vê os serizinhos como se fossem greys, tá? Só que ela comanda esses greys. E ela diz, eu não quero falar com vocês, vocês não sabem de nada, eu estou procurando um ser mais alto. Tá? Então, eu começo a perceber que a atitude dos filhos dos abduzidos com relação ao fenômeno e aos seres já era bastante diferente dos pais. E ela ainda tem um detalhe muito interessante, quando ela volta dessa regressão, pena que eu esqueci que celular tirar foto, estava eu e a mãe na sala, e quando ela retorna da regressão, ela volta com os 2 olhos saltados e escuros. Leva uns 10 minutos para os olhos dela voltarem ao normal, depois da regressão. Tá? Então, aí aconteceu o seguinte, eu falei que eu fui levada para a Califórnia pela minha filha, que foi bastante bom, porque eu fui reencontrar uma pessoa que eu vou mostrar o livro, que é uma psicóloga também, de muitos anos, que pesquisa, é palestrante, faz parte das pesquisas de abdução com regressões há muitos anos, que é a Bárbara Lembre. E ela vai me presentear o livro dela sobre os híbridos. E, de repente, vai me cair uma ficha que a gente não tinha noção. Quer dizer, eu, Petit, todos nós falávamos da possibilidade dessas crianças, mas essas crianças que o abduzido vai encontrar, que vai ser mostrado como seus filhos, que eles ficam emocionados por encontrar essas crianças, que abraçam, e tem muita emoção ao perceberem que tem filhos lá. Inclusive, eu tenho uns relatos bastante recentes de um abduzido no Rio, que é o Roberto. Roberto se emociona muito quando vê as crianças, né? E sendo homem, quer dizer, também não era só mulher que vê essas crianças. Mas a gente perdeu uma noção que os americanos têm, tá? E tem muito mais material disso lá do que tem aqui,
que não é só essa possibilidade que os híbridos estão por aí, em algum planeta, em alguma nave, ou não se sabe direito o quê, mas sim que eles estão nascendo no meio de nós. Então, nós tínhamos noção de crianças diferentes. Nós estávamos pensando nas crianças atuais, nas crianças chamadas indigo, cristais, ou o que seja, mas não nos dando conta da possibilidade de que os híbridos podem ter muitos híbridos no meio de nós, tá? E aí a pesquisa do David Jacob é interessante porque ele vai mostrar, primeiro, como estão sendo feitos esses híbridos, quais são as raças que fazem, principalmente são os tipo louva-a-Deus, os insectoides, tá? Que seriam encarregados da hibridização, mas também dos vários níveis de uma hibridização, porque a gente não tem ideia. Então, ele vai mostrar um híbrido primário, um híbrido segundo, um terciário, um híbrido muito avançado, que já praticamente tem os poderes igual de um extraterrestre, tá? Então, isso, eu acho que para a nossa pesquisa no Brasil, nós perdemos isso, nós não estávamos atentos a isso, tá? Então, a partir daí é que eu comecei agora a falar sobre os híbridos e estou criando um grupo da gente tentar ver o que a gente encontra no Brasil, se tem alguma possibilidade, sem muita fantasia, mas com um pouco de pé no chão, e tentando juntar isso e ver o que nós vamos poder encontrar. Não é? A nossa primeira pesquisa, que até está no meu livrinho aí fora, com Juliano Posati, que nós tivemos 680 respondentes no ano passado, foi procurando quantos médiuns nos centros espiritualistas do Brasil estavam tendo contato com criaturas não humanas, tá? Agora, o segundo passo, que é o que nós estamos agora, já é dos contatados e possibilidade de híbridos, que nós vamos começar a juntar agora. Já tem um e-mail da própria Posati e tem um meu, que é gmcontatados@gmail.com, que é só para isso, tá? Então, vamos continuar para a gente tentar entender um pouquinho mais tudo isso, né? Então, o que seria uma definição de híbrido? Porque muita gente pensa que híbrido é tipo aquelas coisas mitológicas, né? O ser que vem e vai possuir a mulher e ela vai ficar grávida. Não é. O híbrido é filho de pai e mãe humano, tá? Tem uma manipulação genética no feto, ou na gestação ou no momento que nasce. Mas o pai e a mãe, o material genético é humano, tá? Isso na descrição do Dr. Boylan, que é um dos que mais pesquisou, que ele, inclusive, tem um livro sobre Star Kids, quer dizer, as crianças das estrelas, tá? Parece com as outras crianças, na semana, sem elas saberem, criando híbridos. Mantém contatos mentais físicos após nascerem. Muitas vezes a mãe perde essa criança, geralmente nos 3 meses, nunca passa disso, tá? Nós não criamos fetos que nascem com 3 meses, mas eles sim. Nas incubadoras, essas crianças crescem. E muitas vezes essa criança vai nascer aqui mesmo, a mãe pode ter um sonho, pode ter alguma lembrança de algum fato estranho, mas nunca ter muito a certeza se essa criança é híbrida ou não. Mas, de um modo geral, a mãe tem alguma desconfiança de que alguma coisa diferente tenha acontecido naquela gestação. Tem bastante interferência eletrônica, tem bastante imunidade, temperatura baixa no corpo, são atrativos de olhos fortes e aparentam sempre menos idade do que eles têm, tá? Essas são as características mais gerais. Os poderes, eu ali falei das características e aqui dos poderes. Os poderes, gente, não quer dizer que todos tenham todos esses poderes. As crianças têm alguns desses poderes, mas todos têm, tá? Pelo menos algum poder desses. Telepatia, precognição, telecinese, intuição penetrante, conexão com guia das estrelas, ajuda a ajustar energias na Terra, são bastante paranormais, todos eles, pelo menos em algum aspecto. Seguinte, tem facilidade de ler aura, de fazer cura, de levitar, influência da mente, teletransporte, visão interdimensional, viagem fora do corpo, todos saem com facilidade. Por isso que os pokémons também ficaram muito badalados e muito coisa
entre os jovens, porque os Pokémons representam também bastante esses poderes, tá? Tive também, agora, nessa ida à Califórnia, um almoço com um pesquisador que é muito conhecido, que, inclusive, no filme Contato Imediato de Terceiro Grau, ele é representado pelo pesquisador francês, que é o Dr. Jacques Vallée, o astrofísico. Eu tive um almoço com ele, agora na Califórnia, e ele, apesar de ser bastante cientista e muito cético, tem uma coisa que ele acredita, a possibilidade de híbridos no meio de nós. E que, inclusive, o pessoal da ciência, lá no Vale do Silício, estariam criando um novo teste de DNA que, se pudesse testar a possibilidade desses híbridos, tá? Aí, o que eu resolvi comparar? Porque, para mim, quando o Richard Boyle fala de ciência das crianças das estrelas, as pessoas falam em crianças índigo, que é a visão espiritualista, porque vem a áurea, né? Então, estão vendo a energia, então tem as que têm energia índigo, tem as que têm a energia cristal, ou o que seja, quer dizer, quando vão fazendo tudo isso, para mim, tudo são as mesmas crianças. E, para a sociologia, essas crianças é a geração XYZ, tá? Que também está aí no meio de nós. Seguinte, eu vou passar um pouquinho rápido, para a gente depois chegar lá nos híbridos, no final, tá? Então, o que é a geração X? Em 1960 até o final de 70, que nasceram aí, tá? Podendo pegar o princípio de 80, sem ultrapassar muito 84. 80 é o grande boom da abdução, tá? Aí a geração Y são os nascidos de 80, vai até 90, e a Z a partir de 1990. Não sei se tem outra classificação, eu fiz só até aí, né? O seguinte, a geração, eu mais velha, nós somos os baby boom, são os que nascemos depois da guerra, tá? Justamente a geração X é a geração silenciosa, que é depois da baby boom, tá? Então, já seria dos meus filhos. A geração Y, também chamada geração do milênio, que já é a geração da internet. E essa geração desenvolveu na grande gigância avanços tecnológicos, prosperidade econômica, facilidade material e um ambiente muito urbanizado. E isso é que vai fazer uma grande mudança na forma dessas crianças agirem. O seguinte, os jovens nascidos no meados do anos 90, que é a geração Z, têm um comportamento individualista e antissocial. É contemporânea à internet, porque ela já vai pegar os celulares, né? Então, já vai ser mais no mundo delas. Mas os jovens apresentam um perfil mais imediatista, querem tudo para agora, não têm paciência com os mais velhos, tá? Não querem ajudar nem com os equipamentos eletrônicos, tá? São muito bons na informática, mas são muito individualistas. Seguinte, mas sobre isso, que apesar de ter um lado negativo, né, eu me lembro que eu estava lá nos Estados Unidos, uma senhora colocando que o filho tinha dado não sei quantas coisas do iPhone lá para o neto dela. E ela disse, tudo da Apple, ela disse, mas, meu Deus, como é que dá isso tudo lá para a criança, né? Mas depois ela disse uma coisa que é bastante interessante. Esses jovens, pelo menos, eles sabem o que querem e não abrem mão do que querem, e nem trocam por outra marca. Tem que ser o que querem, tá? E isso tem um lado, ao mesmo tempo que tem um lado negativo, tem um lado positivo. O lado negativo é esse, que Augusto Cury achou, que é a síndrome do pensamento acelerado. Essa juventude toda, seja híbrida ou não, tem pensamento acelerado, tá? E com isso fica muito ansioso. A pior coisa é a ansiedade, tá? E daí que começa muitas medicações para ansiedade, muitas medicações para esses jovens. E tem uma outra coisa que eu tenho observado, tá? Porque, para mim, os abduzidos fazem uma frequência alta nos frontais, e eu acho que esses jovens já estariam nascendo assim,
Eu tive, inclusive, num congresso dessa parte neurológica, e o que está acontecendo? Quando eles veem que a criança tem essa atividade ou está com esse aceleramento, eles começam a dar medicação para abaixar isso, em vez de ensinar essa criança a lidar com isso. Então, em vez deles poderem usar isso, que é um poder, tá? Eles reduzem isso para ficar dentro do padrão normal da sociedade, tá? O que não é muito bom. Mas esse excesso de informação, de trabalho intelectual, de muita coisa eletrônica, tá? Começam os smartphones, começa as crianças não dormir. Eu tenho uma neta mesmo que não está conseguindo mais dormir de noite por causa de uso excessivo de tudo isso. O seguinte, pode passar mais um. Na verdade, agora comparando com a parte espiritual, que vocês talvez já conheçam mais, aí vem, acho que eu vou correr um pouquinho, porque todo mundo já conhece mais dos indígos, conseguem perceber a falsidade humana, o que é um problema. E também uma coisa que eu percebo nessas crianças, eles têm uma preocupação com as emoções, porque eles captam as emoções do pai e da mãe também, tá? E eles começam a se preocupar com essas coisas que as crianças antigamente não se preocupavam. Tá? Seguinte, eles são criativos, tá? Tem desordem de atenção, mas se vocês perceberem, tem muita coisa parecida com os outros, né? Aprendem rápido, desinteressam-se também fácil, a não ser quando eles têm um problema focado. E eu boto isso aqui, porque o principal, gente, além da ansiedade, eles têm muita ira, muita raiva, sabe? Esses jovens têm explosões de raiva com muita facilidade. Tá? E eu acho que isso tudo tem a ver com a aceleração do cérebro e a falta da nossa sociedade de ensinar como é que pode lidar com isso de uma forma sem ser por medicação. Tá? Seguinte. Bom, pode passar para o outro. Aí nós vamos entrar nos cristais, né? Que já melhorou um pouquinho. O seguinte. Em 2003 é que vai começar a se falar dessa aura mais clara, que seriam os cristais, e que esses já seriam um pouco mais calmos, um pouco mais amorosos, e menos criadores de caso do que os indígos. Tá? São penetrantes também, os olhos têm uma aura forte, tá? São crianças mais fáceis, o seguinte, vão pelo menos se misturar. E daí para frente, a parte espiritual... Tem outras crianças arco-íris, dourada, diamante, tá? As crianças douradas, que aí a aura já seria dourada, tá? E estariam todos esses seres nascendo para ajudar essa transição, essa transformação do planeta. Porque o campo áurico delas, o próprio campo delas, ajuda o que vai acontecer. O seguinte... aí esse senhor, esse James Twin, ele chama de Golden Indigo, que são justamente os que têm mais de 60, que seriam os avós, que ele acha que esses avós já nasceram para ajudar essas crianças. E eu acho que ele tem razão, porque quando eu faço palestra só sobre as crianças, quem vem me pedir ajuda nunca são os pais, são os avós, para os netos, tá? Então, eu acho que, de um certo modo, ele está certo. O seguinte... Agora, por que eles estariam nascendo agora, né? Eu acho que teria... E essas crianças da segunda e da terceira geração, gente, já teriam um QI muito alto, tá? Só que hoje em dia não se faz cast de ter QI, mas sim de altas habilidades, que estaria mais ligado aos poderes, né? Que eles já nasceriam com grandes habilidades em determinadas áreas. Seguinte... Eles, quer dizer, por causa de tudo isso, eu acho que eles estão nascendo agora para ajudar o planeta nessa transição. Seguinte. Bom, está aqui. Então, os híbridos são pontes e embaixadores para ela, que acelera o processo de ascensão. Vai fazer essa ponte entre os dois mundos, tá? Eles possuem uma conexão forte com a família cósmica e com a humana, têm alta inteligência e capacidade de cura. Seguinte. Então, para eles, é uma evolução física, emocional e espiritual. Os ETs são envolvidos, estão trazendo luz para ajudar a iluminação celestial. As qualidades humanas podem ser aperfeiçoadas pelos ETs. A ascensão é nos lembrar para vivermos pelo corpo e não
pelo coração e não pela cabeça, viver na luz e no amor incondicional, a nossa frequência existindo no nível mais alto de consciência. É o seguinte: integração dos nossos selfies multidimensionais. Isso é muito interessante, porque eles vão colocar exatamente o exemplo que eu dei de Mutikananda. É a gente tomar conhecimento dos nossos outros eu superiores e poder integrá-los na nossa mente atual. Permite a expansão da consciência, lembrar de quem é verdade, crescer como alma. Ascensão é um processo, a humanidade está nesse processo de evoluir para um degrau mais alto de consciência e se lembrar que é divino. A Mãe Terra quer evoluir, nós juntos, é sobre o universo expandir e ir para outra dimensão. Seguinte. E o que eles vão colocar é que isso já começou, a gente queira ou não. Nós já estamos no processo. Seguinte. Então, nós temos que focar na alegria, na vibração mais alta, no amor, ficar saudável, focar na luz interna para desenvolver a consciência crística e nunca esquecer de aterramento, gente, o ground. O americano está criando até feito uns tapetes, parece borracha, que é para quem não pisa na terra ou não anda na areia, nem no gramado, pisa dentro de casa para fazer esse enraizamento. Porque agora já tem pesquisa científica mostrando como andar descalço na terra ou na grama muda e reorganiza o teu cérebro, tá? É um processo de recalibração para nos unir à fonte, é o momento de parar as reencarnações e a alma voltar para casa. É um passo para frente. É o seguinte. E, finalmente, o que seria a recomendação da Federação Intergaláctica, colocar híbrido e contatado juntos para as pessoas saberem que os híbridos estão entre nós e tomar conhecimento da agenda dos extraterrestres. À medida que a consciência expandir, a pessoa distinguirá o que é o seu eu superior ou o que é um extraterrestre. Ela realmente vai tentar perceber o que é dela e o que não é. O que esses seres são nós mesmos no futuro ou nós mesmos numa outra dimensão, tá? Ou que realmente são extra nós, tá? Muito obrigada.